Alessandra, tudo bom? Explica um pouquinho pra gente na questão da fala com a criança que possui o autismo. Quais são as principais dificuldades que elas apresentam? Ela demora mais tempo para desenvolver a fala? Como que funciona isso nesse espectro? Sim, é uma questão de habilidade motora. Então nós temos aí uma dificuldade nessa habilidade, né, nessas crianças, para articular os sons. Então, elas precisam, por exemplo, do olhar para imitar o movimento daquele som. Elas aprendem assim. E como geralmente o TEA tem essa dificuldade no olhar, né, na habilidade de fazer o contato visual, automaticamente eles não vão fazer observações dos movimentos da boca. E nós temos aí o exemplo da pandemia, por exemplo, né? Vocês todos de máscaras, e aí muitas pessoas, muitos, né, tiravam as máscaras, como quem diz, preciso ver o movimento da sua boca para entender melhor o que você está dizendo. E a ideia é essa, que a criança veja os movimentos para imitar e verbalizar. E como o TEA tem essa dificuldade do contato visual, então ele não tem essa pista. E aí com isso gera toda essa dificuldade com o tempo ele vai fazer o jeitinho dele, né, a programação dele. E geralmente, como ele não olha, ele não tem essas pistas, vai sair um déficit aí na fala, né, uma fala ininteligível que a gente fala. E aí onde eles vêm para esse treino motor. E aí você mostra o movimento para a letrinha A, que tem uma abertura de boca, para a letrinha U, que tem um bico. E aí ele começa a imitar e se atentar ao movimento e o som, que a gente chama do treino motor. E daí ele vai automatizando e trazendo isso para a vida. E é um treino assim árduo, né? Não é simples, porque ele tem todo já uma programação, uma pré-programação que já foi feita ali do jeitinho dele. E aí a gente entra para esse treino mesmo para que saia de forma bem clara. E vai variar o tempo do tratamento de acordo com o nível de autismo? Sim. Nós temos aí o grau mais severo, que é mais complexo. Até mesmo tem os pré-requisitos, né? O olhar, a atenção. Então, se ele não está atento a você, se ele não está olhando para você, fica mais difícil ele aprender, né? Porque a gente precisa desse foco atencional para estar aprendendo. É a mesma coisa na escola para você aprender. E se ele não tem, você tem que voltar, trabalhar essa atenção, trabalhar esse contato visual. Você tem que ser algo atrativo para a criança, para que ela queira, tenha interesse em se comunicar com você, e a partir daí você vai puxando e fazendo os treinos, né? E ele vai falar, nossa, que legal, né? Que comunicar é isso. E aí, mas é um treino demorado, dependendo do grau, né? Como você disse, tem uns que é só você dar um empurrãozinho, vai, um modelinho e vai. E tem outros que é mais rígido, né? A gente chama. E aí a terapia é mais longa mesmo. Então precisa ser algo dinâmico para essa criança, né? Sim. Tem que ser algo divertido. Sim, divertido, e tem que ter a gente chama de reforçador. Tem que ter algo que ele sabe que fazendo aquilo ele vai ter acesso. Então geralmente eles fazem tudo que você quer para conseguir aquilo, e é onde você faz o seu trabalho assim com excelência, né? Mas se esse reforçador for algo que ele não tem interesse, não vai também. Então tem que ter essa atração, né, na terapia. E cada terapia é uma terapia, porque cada dia ele vai estar de um jeito. Um dia ele vai estar com foco atencional bom e vai responder às suas demandas, outro dia ele não quer saber de nada. Então você tem que ter esse jogo de cintura, ter cartas na manga para... De repente você monta uma terapia e você não vai fazer nada daquilo que você montou. Você vai ter que rever tudo de forma rápida, porque a criança está ali e você não pode perder aquela criança. Então tem que ser bem criativo e dinâmico, né? E qual que é a importância de começar o quanto antes, né? Dos pais trazerem o mais cedo possível, já para conseguir desenvolver essa fala o mais cedo possível, né? Eu acredito também quanto antes começar, menos consequências isso pode ter, né? Sim.
O que se fala muito, né, ainda, infelizmente, deixa a criança o tempo passar que a fala vai vir. E hoje não, hoje o quanto antes melhor para estimular isso. Porque se ele realmente tem uma dificuldade e você dá o modelo correto, ele vai treinar e quando sair, vai sair de forma correta. Se você vê que tem algo ali que está diferente e você deixa fluir naturalmente, ele vai aprender de forma errônea. E aí vai lá na frente ter um comprometimento que, ao invés de você trabalhar prevenção, aí você vai trabalhar para adequar aquilo que foi desenvolvido de forma inadequada. Né? Então, ele já vai ter um vício, e aí você vai ter que tirar aquele vício. Por exemplo, ele fala com bico, né? Você vai ter que tirar isso. E fica automático. E quando a coisa está automatizada, é mais difícil você trabalhar, porque toda vez que você pedir para ele fazer o A, vai vir o bico, né? E quando você ensina lá no comecinho, ele vai lembrar, a letrinha A, abrir a boca, né? Então, com que idade esse tratamento já pode começar a ser feito? A gente começa hoje, pode ser 1 ano e meio, 2 anos, depende da criança, né? Mas já dá para fazer um trabalho legal, porque aí você faz de forma lúdica, dentro da brincadeira, não é um treino direto, a gente fala indireto. Então você tá ali na brincadeira, aí você faz caras e bocas, e eles aprendem muito pela imitação. E é isso, a ideia é que eles imitem mesmo. Vai imitar o tempo todo, tanto gestos como a sua fala, vai fazer associações, então ela tá abrindo a boca, então eu vou fazer também, porque eu achei legal. E depois tudo isso vai fazer sentido, porque entra o significado significante, né, que a gente chama, ele vai dando significado para todas aquelas ações e automaticamente você está trabalhando a fala e a linguagem. Não dá para trabalhar isolado. Uma vem junto com a outra. E aí essa criança começa a entender esse mundo o quanto antes. E aí lá na frente, se houver alguma dificuldade, vai ser muito mais leve, né, para trabalhar. E algumas é só estimulação, a criança já vai por si só. Entendi. Nesses casos em que ela de fato apresenta uma dificuldade e começar cedo, com 1 ano e meio, 2 anos, como foi dito, qual é o tempo de tratamento, mais ou menos? Tem crianças que eu fiquei estimulando 6 meses, 1 ano, tenho crianças aí há 4 anos, então vai depender muito do grau, da severidade, da própria família, é muito importante. Tem mãe que abraça a causa e ela trabalha junto com você e tá junto e a coisa flui. E tem mães que já não conseguem, não entendem, tem dificuldade e aí a coisa fica mais amarrada. Então, envolve muitos fatores. Então não dá para eu te dizer, o grau severo tantos anos, o leve é tantos anos. É muito individual, é muito caso a caso mesmo. E fala mais um pouquinho dessa questão de trazer o foco da criança. Como você falou, tem outras etapas, né? Sim. Como da motricidade, enfim. Mas, sobretudo, o que seria esse reforço, até que você comentou? Seria algum prêmio quando ela consegue? Como que é isso para trazer o foco dela? Então, quando eu crio um vínculo com a criança, naquele momento eu fico observando o que chama a atenção dela. Então, de repente, eu tenho crianças que são apaixonadas por letras. E aí aí de repente eu vejo que ama cores, o outro ama carrinho. Então aí está o reforçador. Você vê o olhar, o encanto por aquele objeto, né? Aquela coisa. Então você fala, aí você já segura o objeto aqui, vai estar sempre, você quer? Então vamos trabalhar, bora fazer atividade. Eu uso umas frases assim. E daí eles entendem, viram uma rotina, vamos fazer atividade, e aí você brinca, e aí eles começam a fazer. Quando eu vejo assim que tem muita dificuldade no contato visual, eu trago o brinquedo para perto dos meus olhos, né, para que ele olhe para mim. E daí ele fica encantado com aquilo, só que ao mesmo tempo eu também posso perder ele, porque ele vai ficar tão encantado por aquele objeto que ele se perde. Então eu tenho que ficar chamando, e escondo, e trago, e sabe, tem todo que também vai muito de criança para criança, não tem, todos funcionam assim, não, cada um funciona de um jeito, uns vão entender com mais facilidade, vão esperar e vão fazer tudo que você quer,
outros vão ficar ali, ter disruptivos, ficar nervosos porque quer muito objeto e não entendeu que ele tem que fazer algo para, sabe? E aí é onde você volta, que você tem que fazer com que ele entenda que primeiro tem a obrigação, né, a atividade dele, para depois o prêmio, né, o reforçador. Então aí você fica tentando explicar para ele essa situação, aí quando ele entende é uma delícia, aí vai, sabe? Aí você dá atividade, só que tem que ser rápida. Quanto menor a criança, o tempo para você dar tem que ser menor também, porque ele ainda não tem essa noção de tempo. Então, você fez uma atividade, você já dá, fez uma atividade, você já dá. Dá e tira ao mesmo tempo. E isso vai até terminar a sessão. Já o maiorzinho, ele sabe, você pode pôr sequência. Primeiro você vai fazer isso, 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 depois o seu brinquedo. Aí ele faz bonitinho e fica naquela expectativa e consegue o objeto também. Mas se você vê que até para isso você precisa voltar lá e trabalhar essa linguagem, né? Para que ele entenda como vai funcionar ali, para ele conseguir o objeto que ele quer. E aí a gente acaba dando de frente com frustrações, tem criança que é muito solta, faz o que quer e aí você não consegue trazê-la, então você tem que trabalhar tudo isso. Aí você volta para trabalhar esse comportamento para conseguir atingir o objetivo fonoaudiológico. Então hoje eu falo, não dá para você ser só fono pura, saiu da faculdade de atende, você tem que ter essa noção da parte comportamental. Por que está acontecendo aquele comportamento, como agir naquele momento, porque senão a sua sessão se perde. Você acaba ficando ali, não dou conta da criança, né? Então, quando você tem essa noção, isso aqui vai gerar uma disruptiva, ok, então eu já tenho que estar preparada para fazer tal coisa, então você está sempre se programando, porque você tem que ter isso na cabeça. Que o TEA é um combo, então você tem que saber de todas as áreas um pouquinho, por isso que hoje a gente tem essa questão da multidisciplinaridade, né? Querendo ou não, um acaba entrando um pouquinho, sabe, no outro. O que eu faço na minha sessão, eu passo para o outro, olha, fala a palavrinha quero, né? Toda vez que ele quiser algo, peça para ele falar quero. E essa palavra que eles têm que usar. Porque se você falar uma outra palavra que não seja a que ele aprendeu, pronto, você já vai ter um problema. Um comportamento disruptivo, ou até mesmo assim, ele não está entendendo, porque ele não aprendeu de outro jeito, ele aprendeu só a palavrinha quero e associou com alguma coisa que ele vai conseguir. Então tem todas essas questões, é bem individual mesmo, né? É difícil falar, todos são assim, funciona assim, não, são únicos, então tem trabalhos aí amplos para cada um. Agora, só para a gente fechar, então, o processo de aprendizagem dessa criança, ela é totalmente visual, Eles do são gesto muito, da fala? São muito visuais. Isso muito. se assemelha a um aprendizado de uma criança que não possui o TEA? Não, é bem diferente. Então, por isso que é muito trabalhado a habilidade de atenção e contato visual. Porque nós, na escola, crianças típicas e atípicas, enfim, você tá lá, olha pro caderno, olha pra lousa, olha pro caderno, olha pra lousa. Em que momento você aprende isso na sua vida? Desenvolvendo, assim, o gatinhar. Você olha para engatinhar e olha para frente, na horizontal, olha para engatinhar e olha para frente. Já é um treino para aprendizagem na escola. Caderno, lousa, caderno, lousa. Se a criança não pulou essa fase, ela também vai ter dificuldade na escola, independente se é autista ou não. Se essa fase do engatinhar não foi desenvolvida, bonitinha, ela vai ter essa dificuldade na escola. Então, assim, nada é por acaso. Tem até o mamar no peito. Mama de um lado, depois vai pro outro, né? Quando você dá mamar de um lado, a criança vai fechar o olhinho que vai apertar na mãe. Ou seja, ela está forçando um lado. E quando você vira, ela está forçando o outro. Um treino visual. Então, são coisas que passa despercebido, né? Então, você pode ter certeza que cada passo do desenvolvimento motor, né, que a gente chama, tem um porquê lá na vida adulta, né? Pro visual, os estímulos visuais, auditivos, o próprio tato, né? E por aí vai.
Então, o visual chama mais atenção porque eles precisam do modelo. E o auditivo, geralmente a habilidade não está 100%. Eles recebem sim, mas o visual ele chega na frente, é mais impactante, assim. E principalmente se aquilo é algo que chama atenção. Então, uma das coisas que eu utilizo, por exemplo, a criança que tem um déficit de atenção e eu preciso daquela atenção, e ela tem aquele déficit, eu gosto de usar um fundo vermelho, porque o fundo vermelho meio que puxa. Na hora que puxa, ele bate olhando na minha figura, e aí, por exemplo, um cachorro, ele fala, um cachorro, e às vezes eu tô lá 2 horas falando, cachorro, 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 e ele tá assim, fugindo e empurra a ficha, e enfim, quando eu coloco o vermelho é incrível, faz puxa, aí ele olha pro vermelho e automaticamente enxerga a minha figura que tá lá no centro, e aí você... nesse momento você acabou de despertar o interesse. E nas próximas vezes você pode tirar o fundo porque ele entendeu, nossa, ela está mostrando umas coisas legais, deixa eu prestar atenção. É interessante, né? Esse cérebro a gente tem que trazer para nós, sabe? Tá o tempo todo trazendo a criança, porque a partir do momento que se torna interessante, ele foca. Mas se não tiver interessante, ele tá o tempo todo em outro mundo.